São exatamente 7h30, conosco Diego Amorim. Olá, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e aos nossos ouvintes. Diego, afinal de contas, o governo pode ou não revogar o chamado novo ensino médio? Pois é, Heródoto, ontem isso provocou muito barulho aqui em Brasília, na esteira da entrevista exclusiva que nós divulgamos aqui pela manhã no Jornal Nova Brasil com o ministro de Educação, Camilo Santana. Eu vou explicar direitinho essa história para você, nosso ouvinte. O novo ensino médio ele é uma política governamental que nasceu ainda no governo de Michel Temer. Em 2016 foi editada uma medida provisória que foi convertida em lei federal no ano seguinte, começou a ser instituída naquele ano. E o novo ensino médio, entre outras coisas, ele pretende flexibilizar as disciplinas dadas aos alunos, estabelece ali algumas disciplinas obrigatórias e outras opcionais. O estudante pode escolher um pouco esse caminho que ele traça no ensino médio. Com isso aumenta a carga horária e a ideia, segundo dito pelos especialistas que defendiam esse novo ensino médio à época, Heródoto e ouvinte, era combater a evasão escolar e estimular a ampliação do ensino em tempo integral. Mas surgiram críticos a esse novo ensino médio, que diziam que isso poderia precarizar o ensino básico no Brasil, criticavam esse lance do aumento da carga tributária, reclamavam da falta de padronização desse modelo, da ausência de incentivos para a capacitação de professores, era essa uma das alegações. E ontem nós demos uma entrevista com o ministro Camilo Santana, do governo Lula, claro, dizendo que foi criado um grupo de trabalho para se discutir essa questão, mas que não haveria mudanças no Enem de 2023. Depois disso, depois dessa entrevista que a gente publicou aqui, divulgou pela manhã, a Folha de São Paulo e o Jornal Globo trouxeram informações de bastidores de que o governo estaria preparando a revogação do novo ensino médio por meio de uma portaria. Mas o novo ensino médio foi aprovado por lei pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente. Uma portaria não tem poder legal de revogar por completo uma lei. Pode fazer, no máximo, suspender os efeitos daquela lei por um tempo, que é o que, depois eu apurei, está se procurando ali dentro de alguns setores dentro do MEC. O Luciano Huck, apresentador de TV, chegou a se pronunciar sobre isso ontem no Twitter, dizendo que o novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente. Eu ouvi o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, hoje deputado federal pela União Brasil de Pernambuco, ele que implantou o novo ensino médio, foi no governo de Michel Temer, como eu disse agora há pouco. Vamos ouvir o que disse o ex-ministro Mendonça Filho, por gentileza. O velho ensino médio no Brasil representa uma grande tragédia social. Pra você ter uma ideia, apenas 3% dos jovens no final do ensino médio têm os conhecimentos básicos em matemática e 30% em português, o que significa dizer que cerca de 70% não consegue o desempenho mínimo em português, em linguagens e matemática. Então, tudo mostra um desastre do ponto de vista de aprendizagem terrível. O IDEB estava estagnado por mais de 10 anos. A prova do PISA, que avalia internacionalmente as nações do ponto de vista educacional, coloca o Brasil nas piores posições, nas últimas posições. E, evidentemente, a gente tem um ensino médio inflexível, que não tinha nenhuma identificação com o projeto de vida dos jovens, com conexão com a educação técnica. A nossa proposta do novo ensino médio vai na direção inversa. Mais protagonismo para o jovem, mais flexibilidade curricular e o jovem protagonista da definição do aprofundamento curricular de acordo com o seu projeto de vida. Essa é a grande revolução e a grande transformação. E conexão com a educação técnica, que significa acesso a oportunidades de trabalho muito mais fáceis e, ao mesmo tempo, com a renda bem superior à média. A grande transformação do novo ensino médio que, infelizmente, o PT quer interromper.
O ministro Mendonça Filho disse que tem uma excelente relação com o atual ministro da Educação, Camilo Santana, que era governador do Ceará quando Mendonça era ministro. Disse que o Camilo tem um entendimento sobre a importância desse novo ensino médio e o Mendonça Filho, com as suas críticas ao PT, atribuiu essa intenção de revogar o novo ensino médio à ala mais radical do Partido dos Trabalhadores. O Mendonça Filho disse que essa nova proposta, Heródoto e ouvinte, foi implementada depois de 20 anos de debate. Vamos ouvir ainda um pouquinho mais o ex-ministro Mendonça Filho. Depois de um debate de 20 anos, nós tivemos a coragem de enfrentar o desafio de ofertar um novo ensino médio ao Brasil, que representa mais flexibilidade, mais protagonismo do jovem na definição do seu projeto futuro de vida profissional, assegurando conexão com a educação técnica. O PT quer interromper toda essa transformação na educação brasileira de nível médio para colocar o quê no lugar? Voltar ao passado, século XX, né? Um modelo sucateado que nenhum país europeu, nenhum país do mundo em desenvolvimento e desenvolvido aplica. Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, realmente é um retrocesso sem tamanho de definição, dada a sua representatividade tão nefasta à juventude brasileira. Eu vou lutar no Congresso Nacional para que a gente possa preservar os passos dados adiante com relação à conexão com o futuro que representa o novo ensino médio. Enquanto o mundo hoje está vivendo revoluções até de inteligência artificial, linguagem de programação de dados ofertadas pelas grandes nações do mundo aos seus jovens, o PT quer voltar ao século passado e voltar ao ensino médio que expulsava os alunos das escolas e que realmente não ofertava o mínimo de oportunidade para esses próprios jovens. Heródoto, eu ouvi também o Olavo Nogueira Filho, que é o diretor executivo daquela organização da sociedade civil Todos pela Educação. Ele não defende uma revogação completa do novo ensino médio, mas fala em revisar os rumos do projeto. Vamos ouvir a opinião do Olavo. Olá, ouvintes da Nova Brasil FM. O dia de ontem, de fato, viu o tema do ensino médio ganhar uma presença bastante grande no debate público, em função do anúncio pelo Ministério da Educação de que as mudanças previstas para o Enem, a partir do chamado novo ensino médio, serão suspensas até que os rumos para o projeto sejam revisitados e redefinidos. O nosso entendimento aqui no Todos pela Educação é que o anúncio ele é positivo. Isso porque, ainda que a gente não defenda a revogação completa da proposta, como alguns grupos defendem, nós enxergamos que há necessidade de ajustes substanciais no projeto para que a essência do que ele promete seja de fato efetivado nas escolas. Por exemplo, é preciso rever o piso estabelecido para a formação geral básica, que na nossa visão está muito baixo, e estabelecer novas diretrizes para a parte flexível do currículo, né? Que hoje são muito amplas e em alguns casos têm gerado propostas sem qualquer sentido pedagógico. Então o momento exige mesmo um freio de arrumação e, mais uma vez, isso passa pelo adiamento, né, de mudanças no Enem. Mas, para além disso, é fundamental que o MEC, de fato, reassuma uma coordenação nacional do tema e busque saídas para que tenhamos, de fato, uma nova proposta muito consistente para a etapa da educação básica, que hoje tem os resultados mais críticos. Por fim, Heródoto e ouvinte, eu escutei também, para ouvir todo mundo, o Vitor de Ângelo, que é secretário de Educação do Espírito Santo e que atualmente preside o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Ele me disse que revogar esse novo ensino médio nesse momento seria não valorizar o caminho percorrido até aqui, seria jogar fora e apagar tudo que foi feito nesses últimos 2, 3 anos e jogar o Brasil num cenário de incertezas. Ele completou que, gostando ou não, o novo ensino médio foi uma reforma consensual. Ele lembrou que ontem, numa reunião, lá no Ministério da Educação, não se confirmou essa informação da revogação. É importante a gente ouvir o que tem a dizer o Vitor de Ângelo, que gravou um áudio também com exclusividade para o nosso ouvinte do Jornal da Nova Brasil. Com isso, a gente conclui essa coluna de hoje. Bom, na reunião ocorrida nessa segunda-feira, dia 3 de abril, com o MEC, a pauta já prevista desde a semana anterior era o encaminhamento a ser dado a respeito da consulta pública. Então o MEC trouxe uma proposta muito bem recebida pelos presentes na reunião, que foi híbrida, na verdade,
e tinha representantes do CONSED, do FONSED, do Fórum de Educação, Nacional de Educação, tinha representantes do CNE, além, claro, dos integrantes do MEC. Então, uma proposta que foi muito bem recebida, elogiada, aprimorada em alguns pontos com algumas sugestões, para posterior publicização e encaminhamento. Trata-se da consulta propriamente dita. Como é que ela vai ser feita, o que vai acontecer, em que datas isso vai acontecer, quais são as ações para esta escuta no âmbito da consulta estabelecida pela Portaria 399 de 8 de março de 2023. Bom, uma vez que horas antes dessa reunião a imprensa divulgou o que seria uma decisão do MEC de suspender o Enem, em alguns lugares dando conta de que estaria então estabelecida, definida a revogação do novo ensino médio e assim por diante, essa foi uma pergunta feita à equipe do MEC e o retorno que os presentes ali tiveram foi a de que não existe portaria escrita pelo MEC tratando do assunto. Então, dando-se o crédito a quem nos respondeu, a informação oficial ou oficiosa que se tem é a de que não procede a informação veiculada pela imprensa. Mas para a gente ouvir todo mundo e todas as opiniões envolvidas nesse tema, volto com você. Obrigado, Diego.